Talvez um dos personagens mais estudados da Bíblia seja Jó, porque nós geralmente nos identificamos com ele quando atravessamos alguma adversidade na vida, quando passamos por alguma tribulação, e nessas horas nós recorremos ao livro de Jó. Na verdade, a proposta do livro de Jó é muito mais do que essa, né? Muito mais do que falar sobre sofrimento, é para falar sobre fé. E hoje eu quero usar esse personagem tão conhecido e ler um texto aqui no capítulo 2, onde fala da segunda provação de Jó. A primeira provação de Jó foi diretamente com Satanás, naquele confronto, e segundo foi na sua casa, na sua família, com a sua esposa. E o texto que eu quero ler, capítulo 2 do livro de Jó, a partir do verso de número 9. Depois de Jó ter desencontrado dos filhos que foram mortos nas tragédias, né? Agora está só ele e sua esposa. E o verso 9 do capítulo 2, então a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Essa foi a pergunta. Amaldiçoa a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem por Deus, ou dado por Deus, e não o mal? Em tudo isso não pecou com seus lábios. O que é adversidade? Adversidade é aquela situação que nós enfrentamos que vem contra aquilo que nós queremos. Então ela se torna uma adversidade. Muitas pessoas pensam que a vida cristã é uma ausência de adversidade. Não é verdade. As adversidades, elas vêm para nos ensinar como nós podemos lidar com elas. E eu quero compartilhar com você sobre mantendo a integridade num tempo de adversidade. Para fazermos isso, nós precisamos de 3 coisas, e foi exatamente isso que Jó fez. A primeira coisa que ele fez, ele foi sensato. E a pergunta que a mulher de Jó faz é: você ainda mantém a sua integridade? Então Jó, ele nunca deixou de ser um homem íntegro. Jó sabia que Deus era o centro da vida dele, que todas as coisas que ele experimentassem, elas estavam sob o controle de Deus. Então, aquela mulher agia como insensata quando ela disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. Muitas vezes, dentro da nossa própria casa, nós não temos aquele apoio que nós precisávamos ter, nós não temos aquela compreensão, nós não temos aquela força, nós não temos aquela pessoa com a qual nós podemos contar. Nesse momento, a esposa de Jó vivia um grande desespero, um luto, e ela não soube lidar com aquilo. E Jó disse que ela estava sendo insensata. Um homem insensato é um homem desequilibrado. Jesus termina o Sermão do Monte falando de um homem prudente e de um homem insensato. Que nós sejamos prudentes e sensatos em todas as nossas atitudes. A segunda coisa que nós aprendemos aqui na vida de Jó é que ele soube lidar com o bem e com o mal. Ele disse: mulher, se nós recebemos o bem de Deus, nós não podemos receber o mal. É claro que o mal aqui não é aquilo que nos prejudica, que nos mata, que nos destrói. Ele está falando daquilo que vem para moldar o nosso caráter, para nos tornar pessoas melhores, e foi exatamente isso que aconteceu com Jó. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, até o mal aparente, até aquela circunstância que num primeiro momento pode parecer mal, pode parecer destrutiva, ela tem um propósito redentivo. Foi exatamente isso que aconteceu com José. José disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então, para vivermos em integridade, para mantermos a nossa integridade, para mantermos o nosso equilíbrio, no tempo da adversidade, nós precisamos aprender a lidar com o bem e com o mal. E por último, a Bíblia diz que Jó, ele guardava os lábios de pecar contra Deus. Muitas vezes, nas horas mais difíceis da nossa vida, nós murmuramos. A nossa boca fala aquilo que não deveríamos falar. Então a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou com os lábios contra o Senhor. Provavelmente lá no coração Jó tinha muitas perguntas, como eu e você temos, mas nos lábios Jó não pecou contra Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. A Bíblia diz que o homem precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós precisamos fazer uma aliança também com a nossa língua, porque da nossa língua, da nossa boca, pode sair bênção e maldição. Então essa é
a orientação de Deus para a nossa vida, como que nós podemos manter a integridade na adversidade. Primeiro, mantendo uma vida sensata. Segundo, aprendendo a lidar com o bem e o mal. E terceiro, guardando os nossos lábios para não pecar contra o Senhor. Deus abençoe sua vida e te fortaleça nas adversidades.